Olá, boa noite. Brasil responde aos Estados Unidos e nega práticas desleais de comércio. Encontro entre Putin e Zelensky para definir o fim da guerra na Ucrânia pode acontecer em até 2 semanas. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se e abra sua conta PJ. O encontro entre os presidentes da Rússia e da Ucrânia, com a participação do americano Donald Trump, deve acontecer em até 2 semanas. A declaração foi dada pelo chanceler da Alemanha. Friedrich Merz disse que não sabe se o presidente russo Vladimir Putin terá coragem de comparecer ao encontro com o ucraniano Volodymyr Zelensky. Mas, segundo Merz, Putin teria concordado com a reunião nas próximas 2 semanas, num local ainda não definido. A declaração vem depois do encontro entre Merz e outros líderes europeus com o presidente americano Donald Trump nos Estados Unidos nesta segunda-feira. O republicano também teve uma reunião bilateral com Zelensky. Depois das conversas, o ucraniano afirmou que está pronto para se encontrar com Putin e Trump em busca de um acordo de paz para a Ucrânia. De acordo com a proposta de Trump, a Ucrânia não reivindicaria a Crimeia, tomada pelos russos em 2014. Haveria a entrega de territórios ao leste do país, que também desistiria da ambição de integrar-se à OTAN, razão oficial para o início do conflito há mais de 3 anos. Em troca, a Ucrânia teria a proteção dos membros do bloco para garantir a segurança duradoura. Uma nova invasão russa seria considerada um ataque aos membros da OTAN. Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados pode votar já nesta quarta-feira o projeto de lei que aumenta a proteção de crianças e adolescentes na internet. O chamado Estatuto Digital da Criança e do Adolescente teve a tramitação agilizada após denúncias de adultização de menores nas redes sociais. Então vamos ao vivo a Brasília conversar com Yasmin Costa. Olá, Yasmin, boa noite. Quer dizer que amanhã será decidida a questão da urgência para esse projeto. É isso. Boa noite para você também, Cris. A urgência desse projeto vai ser discutida amanhã, nesta terça-feira, melhor dizendo, na reunião de líderes da Câmara dos Deputados. O projeto de lei, que já foi aprovado pelo Senado, obriga as plataformas a terem mecanismos para impedir o acesso de menores a conteúdos que não tenham sido desenvolvidos para esse público. Alguns parlamentares argumentam que a proposta poderia abrir precedentes para um tipo de censura na internet. Já no Palácio do Planalto, a estratégia é aumentar o rigor nas redes. O governo pretende enviar ao Congresso, até o final dessa semana, 2 projetos para regulamentar as Big Techs, tanto na parte de conteúdo quanto financeiramente. Cris. Obrigada, Yasmin. Já com pouco a gente volta a conversar. A Justiça de Minas Gerais determinou que o Google adote medidas para proteger crianças e adolescentes contra a publicidade abusiva no site de vídeos YouTube. Boa noite, Pablo Nascimento, lá em Minas. Que ações são essas? Boa noite, amigo. Ei, Cris, boa noite. Boa noite também para você que acompanha o JR. A decisão do juiz Glauco Maciel determina que o YouTube inclua em até 60 dias, na página inicial ou em todos os vídeos, avisos sobre a proibição de propagandas feitas por crianças ou direcionadas a elas. Essa medida atende parcialmente a um pedido do Ministério Público Federal após denúncias do influenciador Felipe Bressanin, o Felca, sobre esse tipo de conteúdo. Além dos avisos, o YouTube terá que criar um campo específico para que os usuários denunciem vídeos que exponham menores de idade. O Google ainda não se manifestou sobre essa decisão, que ainda cabe recurso. Cris. Obrigada, Pablo. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que leis, sentenças ou atos de governos estrangeiros não têm validade automática no Brasil. Isso foi em resposta ao Instituto Brasileiro de Mineração, que quis saber qual o impacto de ações movidas no exterior, como é o caso do processo sobre o desastre da barragem de Mariana, que acontece lá na Inglaterra. Para o ministro Flávio Dino, as decisões judiciais estrangeiras devem ser validadas por tratados de cooperação internacional feitos pelo Brasil
e depois homologadas pelo STF. A regra valeria também para as sanções contra autoridades aplicadas pelo governo americano. É justamente o caso do ministro Alexandre de Moraes. Em resposta, o Departamento de Estado americano disse, por meio de nota, que nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências por descumpri-las. O Departamento de Estado americano disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é tóxico para empresas e indivíduos que buscam fazer negócios com os Estados Unidos. A declaração foi dada depois de o ministro afirmar que não vai recuar da investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Numa rede social, o Departamento de Estado americano disse que Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e a seus mercados. E acrescentou que cidadãos americanos estão proibidos de manter qualquer relação comercial com ele. Trump impôs sanções ao Brasil e a Moraes em resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Hoje, Moraes abriu prazo para as alegações finais do chamado Núcleo 4 do inquérito. Neste grupo estão pessoas acusadas de dar apoio para manter manifestações em frente a quartéis do Exército. A Procuradoria-Geral da República tem 15 dias para pedir a condenação ou a absolvição dos réus. O Brasil enviou aos Estados Unidos uma resposta às acusações de práticas comerciais desleais naquela investigação que foi aberta logo depois do anúncio do tarifaço. O documento demonstra tecnicamente que as acusações são improcedentes. Então vamos voltar a conversar com Yasmin Costa. Documento encaminhado hoje, não foi mesmo, Yasmin? Isso mesmo, Cris. E nesse documento, o governo brasileiro disse que não possui políticas discriminatórias, injustificáveis ou restritivas ao comércio americano. Na resposta encaminhada ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos, o Brasil defende que não há base jurídica ou factual para a imposição de sanções e também reafirmou que cumpre normas multilaterais em conformidade com as práticas orientadas pela Organização Mundial do Comércio e que os americanos têm superávit histórico nas trocas bilaterais. Em julho, os Estados Unidos começaram uma investigação apontando que as políticas brasileiras prejudicam empresas americanas em áreas como o sistema de pagamento digital via Pix, etanol e propriedade intelectual. Cris. Obrigada, Yasmin. E a Confederação Nacional da Indústria está pessimista. Impactada pelas tarifas dos Estados Unidos contra produtos brasileiros, a indústria nacional deve crescer menos do que esperado em 2025. A Confederação Nacional da Indústria reduziu de 2% para 1,7% a estimativa do Produto Interno Bruto do setor para este ano. Segundo a CNI, o cenário atual de juros altos, aliado ao ritmo aquecido das importações e à provável queda das exportações causada pelo tarifaço americano, devem provocar essa desaceleração. Apesar da redução da indústria, a projeção de crescimento do PIB nacional se manteve em 2,3%, sustentada principalmente pelo mercado de trabalho aquecido e pelo setor agropecuário, que deve crescer quase 8%. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu uma negociação para a redução das tarifas impostas pelos Estados Unidos. O governador sugeriu que o Brasil ofereça concessões, ou seja, vitórias a Donald Trump, o que poderia abrir um caminho para um acordo. A gente pode começar a dar algumas vitórias, a gente pode começar uma negociação e entregar essa vitória e a gente também colher a vitória, porque se a gente consegue reduzir a tarifa, eu tiro a tarifa, volto para o patamar anterior no setor de máquinas e equipamentos, no café, no pneu, na proteína animal, no pescado, a gente vai ter uma vitória, vai colher uma vitória importante, uma vitória que vai nos garantir mercado, que vai nos garantir emprego, que vai nos permitir abreviar essas medidas emergenciais. Enfim, eu acho que faz sentido buscar essa negociação. Futebol, Mirassol e Cruzeiro empataram no encerramento da 20ª rodada do Brasileirão. Em Mirassol, o artilheiro Caio Jorge recebeu na área
escolheu o canto e fez Cruzeiro 1-0. No segundo tempo, Negueba caprichou na finalização e empatou o jogo. Final 1-1. O Mirassol é o 6º colocado e o Cruzeiro deixou escapar a vice-liderança. Está em terceiro agora, atrás do Palmeiras e do líder Flamengo. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite, boa terça-feira para você.